Hoje a gente vai falar sobre um dos sintomas mais comuns em quem empreende. A sensação de estar sempre correndo, resolvendo tudo, mas sem ver um resultado real, sem ver um resultado proporcional ao esforço. É como se o negócio estivesse sempre pegando fogo e o dono, com um balde na mão, apagando incêndio o dia inteiro. E o problema é que quando a gente vive nesse modo, a cabeça ela não para. Só que ela também não pensa. E nesse vídeo eu quero te trazer alguns caminhos para entender o porquê isso acontece e para você conseguir se organizar para mudar esse jogo. Aqui no canal Indica Hub, a gente conversa sobre gestão de uma forma simples e estratégica, para você sair do improviso e conquistar resultados consistentes. Eu sou a Gabi Toyoda, eu tenho mais de 15 anos de experiência em varejo e gestão, e eu já quero te convidar para se inscrever, seja no YouTube ou no Spotify, porque toda terça-feira tem um episódio novo. E ele pode ser exatamente o que você precisa ouvir essa semana. Mesmo quando a gente é um empreendedor sozinho para fazer tudo, o negócio ele continua tendo todas as funções que uma grande empresa tem. Quando eu falo de função, eu não estou falando de cargo, tá? Mas eu estou falando que todas as empresas elas têm papéis a serem desempenhados. Isso que são as funções. E a diferença quando é uma empresa de uma pessoa só é que tudo tem que ser desempenhado por uma única pessoa. E é aí que mora o perigo. Porque geralmente a gente acaba não exercendo algumas dessas funções, ou uma, ou outra, ou até duas. E é exatamente aí que mora o desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o que lá na frente vira o incêndio que você vive apagando. Então agora eu quero te convidar para fazer um exercício. Pega papel e caneta e vai anotando tudo o que você faz no seu dia a dia. Você pode até pausar o vídeo para fazer isso. Coloca lá, eu abro a loja, eu abro caixa, eu organizo vitrine, eu arrumo armários. E depois a gente vai distribuir isso nas 4 funções que toda empresa, todo negócio tem. Que são as funções operação, supervisão, gerência e direção. E a gente vai entender o que é de forma prática. E olha só, quando eu falo esses nomes, gerência, direção, supervisão, eu não estou falando dos cargos de supervisor, do cargo de gerente, do cargo de diretor, tá? Primeira coisa que a gente vai entender é sobre a função operação, que é o chão da loja. É atender cliente, repor mercadoria, fazer o caixa, responder mensagem. O segundo tipo de função é a função supervisão. É a função de acompanhar se o que está sendo feito está sendo bem feito, de acordo com o processo, orientar, corrigir, revisar os indicadores. A terceira função é a gerência, que é a função responsável por bater meta. É o que planeja o dia a dia, o calendário de ação, a escala, o controle do estoque e o processo que vai levar a gente a atingir as metas. E a quarta é a função direção. É o olhar de futuro. É onde o negócio quer chegar, é quais metas sustentam esse crescimento. É pensar além da meta de faturamento. Isso é a função da direção. E o Vicente Falcone, uma referência para os administradores do nosso país, ele fala algo muito importante no livro Organizando a Rotina do Trabalho. Ele diz o seguinte: tudo o que você fizer deve ser focado nesta meta. O resto é, no momento, desperdício de tempo e de recurso. Então, se ninguém está pensando nessa meta maior, norteadora do negócio, o negócio ele vira um carro desgovernado. Ele tem movimento, mas ele não tem direção. E não basta pensar. O Falcone também ele explica que o padrão é um instrumento básico do gerenciamento dessa rotina. É o padrão que transforma a meta em ação. Quando o dono da loja, o dono do negócio, ele não tem um padrão de como as coisas devem ser feitas, ele apaga incêndio todo dia, porque todo dia ele tem que pensar em como é que ele vai resolver aquele problema de um jeito diferente. Quando você terminar esse exercício, você vai conseguir enxergar exatamente onde o seu tempo está concentrado. E se você perceber que quase não exerce alguma dessas funções, é ali que está morando a raiz do desequilíbrio do seu negócio. Agora, a gente vai olhar para tudo o que você faz. E a gente vai ver que pode ser que bate aquela sensação. Nossa, mas Gabi, eu trabalho tanto. E é verdade, porque eu vejo isso todo dia.
Gente que trabalha muito, se esforça demais, não tem folga, não tem férias, mas vive sem resultado. E o pior é que esse comportamento, ele é valorizado hoje em dia. O tô correndo, ele é quase uma medalha. Parece que quanto mais cansada a pessoa tá, mais comprometida, mais trabalhadora ela é. Pensa você chegar numa roda de amigos empreendedores e falar que você tá com tempo livre e tá até pensando em viajar. É quase uma ofensa, né? Só que isso, gente, ele é uma ilusão. É lógico que tem fases do negócio que a gente se dedica, vira à noite, mas isso daí ser uma constante precisa ser analisado. Resolver problema, ele dá uma sensação pra gente de utilidade, de uma coisa assim de utilidade imediata. E o nosso cérebro, ele interpreta isso como um progresso. A gente vive numa sociedade que foi moldada pelo imediatismo. Tudo é muito rápido, tudo é para ontem. E esse modelo mental, ele acaba se infiltrando na forma como a gente trabalha. E isso é reforçado todo o tempo. O comportamento de quem corre demais é sempre elogiado, recompensado, promovido. Mas a verdade é que produtividade não tem a ver com quanto você faz, mas sim com o que você escolhe fazer e o resultado disso. E olha só uma coisa super interessante. O Fórum Econômico Mundial, ele faz todos os anos uma pesquisa sobre o futuro do trabalho e nesse último ele trouxe um alerta, que as habilidades mais importantes para o futuro do trabalho são pensamento crítico, autorregulação e resolução criativa de problemas. E nenhuma dessas habilidades nasce na pressa. Todas elas exigem pausa, foco e reflexão. Então, sim, gente, precisamos resolver o que aparece na nossa frente, isso é importante. Só que se você também não encontrar tempo para estruturar aquilo que é essencial, o que sustenta o resultado, o incêndio ele volta. Então, é preciso achar tempo para o que não é urgente, mas é essencial. E agora a gente vai falar um pouco de ferramentas para aprender a direcionar a energia para o lado certo. Então agora a gente vai para essa parte prática aqui das ferramentas. São duas muito simples, mas extremamente eficazes para você conseguir reorganizar o seu dia e direcionar a energia para o que realmente importa. A primeira ferramenta é a regra de Pareto, né, gente? Muito conhecida, que diz que 80% dos resultados vem de 20% das ações. E no varejo isso daí é muito real. A gente consegue perceber de uma forma muito clara. 20% dos produtos é que geram 80% do faturamento, 20% dos nossos clientes é o que geralmente trazem, né, 80% do nosso resultado, 20% das ações da equipe é que definem 80% de tudo que eles conseguem vender. Então, antes de começar o dia, primeiro você se pergunta, quais são as 2 ou 3 ações que se eu fizer hoje vão mover o meu resultado de verdade? É ali que a sua energia precisa estar. E o professor Falcone, ele também complementa muito bem isso quando ele diz que se o plano de ação é bom, mas ele não é executado, obviamente a meta não é atingida. Então, não adianta planejar se a execução ela não acontece. A segunda ferramenta é a matriz de Eisenhower, que faz com que a gente separe as nossas tarefas em 4 blocos. Primeiro a gente vai entender o que é urgente e é importante. Se o caixa travou, o cliente ele fica parado ali para poder trocar o produto. É urgente e é importante. E aí tem outro bloco que é importante, mas não é urgente. Planejar a coleção, fazer uma análise de giro de produto, revisar a meta, treinar o time. O outro bloco é o que é urgente, mas não é importante. Responder mensagem que alguém da equipe poderia resolver e outras coisas que a gente sabe que a gente pode delegar. Tem o quarto bloco, que é nem é urgente, nem é importante, que eu sempre digo que geralmente aqui moram as tarefas que nos ocupam muito, porque apesar de não ser urgente nem ser importante, a gente gosta de fazer. Quando você faz isso, você percebe que o urgente te domina e o importante sempre é adiado. E a rotina, ela só muda quando você começa a proteger tempo para o que é importante, mesmo que não seja urgente. E agora, gente, eu quero até dar um exemplo meu, que é o que eu tô fazendo aqui, né? Que é gravar esse vídeo aqui pro YouTube. É uma coisa que pro meu negócio é muito importante na estratégia de médio e longo prazo, mas não é urgente. Então, eu tava até comentando aqui, né, com o pessoal do estúdio, que eu primeiro preciso marcar a data do estúdio e depois eu vou
a partir do momento que eu tenho a data do estúdio, eu vou criar os roteiros. Ou seja, foi uma forma, um sistema que eu criei para eu conseguir, em meio a tantas coisas urgentes, arrumar tempo para aquilo que também é importante, tá? Então, é muito importante a gente saber disso, classificar, porque assim a gente vai entendendo como que a gente funciona e quais sistemas que a gente vai criando para conseguir encontrar essas brechas nas nossas agendas. E agora a gente vai falar das fases de maturidade do negócio. Porque não é sobre há quanto tempo que a sua loja existe, mas é sobre em que estágio ela realmente está. Então, a primeira fase de todo negócio é a fase de ideação, a fase de início. Você acabou de abrir o seu negócio, ou você ainda está com o negócio há um tempo, mas pensa muito taticamente, testa produto, faz tudo sozinho, ou uma equipe muito júnior. É a fase da tentativa e erro. Você ainda está entendendo o modelo de negócio. E sim, dá para ter 5 anos de loja e ainda estar nessa fase de ideação se você nunca estruturou os processos, nunca entendeu os padrões e nunca olhou, né, para sua loja como um negócio que precisa evoluir. A segunda fase de todo negócio é a validação, é a operação inicial. Então, você já tem clientes fixos, você já tem uma média de venda mensal, você começou já a entender o que funciona como padrão de produto, e aqui a energia ainda vai muito para a operação, mas começa já a nascer a gerência, que é o planejamento, a rotina, controle de indicadores. E é aqui que muita gente trava, antes de ir para a fase 3, que é a fase de tração, de crescimento. Ou seja, nessa fase, a loja ela já funciona, ela já tem padrão, e aí a gente vai começar a pensar em expansão. O foco ele precisa migrar para as funções de supervisão e direção, que é definir meta, alinhar a equipe, sustentar o crescimento que foi conquistado até aqui. E a quarta fase é escala, consolidação. É quando a operação ela já está redonda e a energia do dono ela vai quase toda para direção e estratégia. Novos canais de venda, novos produtos, fazer uma marca forte, encontrar diferenciação. E o problema é que muita gente quer crescer, mas continua gastando 90% da energia ali na operação. E é como o Falcone ele explica pra gente. O gerenciamento da rotina, ele é centrado na definição dos papéis, na padronização e no acompanhamento de resultados. Sem isso, presta atenção. O negócio ele envelhece, mas ele não amadurece, ele não passa os estágios. Então, às vezes eu encontro loja, quando eu vou conversar, a loja já tem 10 anos. Mas quando eu vou entrar ali no processo, parece uma loja em estágio inicial. Então, saber em que fase você está ajuda você a decidir onde você vai focar. Se você ainda está operando demais, é hora de fortalecer a sua supervisão. Se você está delegando, mas sem padrão, é hora de investir na gerência, que vai consolidar processo. Se você já delegou bem, mas ainda está precisando olhar para crescimento e direção, foca nessa etapa, né? Então, tem muita gente que fala, né, que o dono não tem que estar na operação. Gente, o dono sempre tem que estar na operação, né? É óbvio, como eu falei, que dependendo das fases de maturidade, o tempo que a gente vai dedicando para cada coisa, ele muda. Mas o dono ele está na operação porque é lá onde o negócio dele acontece. Mas, obviamente, que a visão que ele tem ao estar na operação é uma visão ampla. É um entendimento de que ele precisa estar na operação para ter conhecimento do negócio dele, para traçar metas, ou seja, para desempenhar a função de direção de uma forma mais coesa, mais coerente, né? Então, se você sente que vive apagando incêndio, o convite desse episódio é justamente esse. Olha para o seu dia a dia, faz o exercício que eu propus lá no começo, entenda onde você está colocando energia, o que realmente gera resultado e o que só te deixa cansado. E começa a reorganizar o negócio com essa consciência. Porque o tempo, no geral, ele não é o problema é o foco. E o foco é o que separa quem vive apagando incêndio de quem aprende a construir essa rotina e esse resultado consistente. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem você sabe que também está vivendo esse ciclo. E deixa o seu comentário. Como é que você vê essa fase do seu negócio? O que você acha que mais te ajudou
que eu vou adorar saber e de repente a gente pode até abordar esse assunto de uma forma mais aprofundada num próximo episódio. Então, eu te vejo na próxima terça-feira. Obrigada!